ApexCast, edição especial Coronavírus. Uma conversa sobre o impacto da pandemia nos negócios internacionais. Uma realização Apex Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou o Felipe Campbell, analista de comunicação da Apex Brasil. Hoje vamos conversar sobre como a agência e seus parceiros vêm dando suporte às startups brasileiras que têm potencial para desenvolver soluções de negócios fundamentais para alguns dos segmentos da economia mais impactados pela Covid-19. No papo de hoje, damos as boas-vindas a Rafael Vandrei, coordenador-geral de empreendedorismo inovador do Ministério da Economia, e Luciana Gatto, coordenadora interina de internacionalização da Apex Brasil. Rafael, como Inovativa Brasil, um dos maiores programas de aceleração de startups da América Latina, encarou o desafio de fomentar o desenvolvimento de soluções que possam atender às lacunas criadas pela Covid-19 na sociedade brasileira e mundial como um todo. Oi, Felipe, tudo bom? Primeiro, queria agradecer o convite da Apex Brasil para participar desse podcast. E para quem não conhece, o Inovativa Brasil é um programa de aceleração de startups do Ministério da Economia e do Sebrae, onde a gente oferece mentoria, conexão e visibilidade para startups de todo o Brasil. O programa foi criado lá em 2013, de lá para cá a gente já acelerou mais de 2.000 startups e já conectou mais de 1.000 a investidores e potenciais clientes. E a gente pensando o que a gente podia fazer com todas essas startups que a gente conhece, que a gente tem conexão para ajudar na questão da Covid. Então a gente fez algumas iniciativas. Primeiro a gente apoiou um mapeamento que estava sendo feito de soluções não só das startups de inovativa do Brasil todo também. A gente fez uma pesquisa, o impacto que estava tendo sobre as startups, a questão agora da nova realidade, da pandemia, e depois a gente realizou também um conjunto de Demo Days, que são apresentações das startups para investidores, para clientes e até mesmo para órgãos de governo. Obrigado, Rafael. Em termos de apoio às startups, a Apex Brasil também tem programas que dão suporte técnico a essas empresas no sentido de conectar inovações e negócios que resolvam questões cruciais em nível global. Luciana, você pode falar um pouco mais sobre essas iniciativas e como elas estão abordando os efeitos econômicos da pandemia no ecossistema das startups? Oi, Felipe, tudo bem? Oi, Rafael, prazer estar aqui com você, prazer estar com os ouvintes também aqui. Eu estava vendo aí a sua questão, Felipe, e me lembrei fiz uma conexão aqui com uma entrevista que eu li outro dia com o Diamandis, que é o presidente da Singularity University, e ele falava sobre fazer uma comparação sobre o que vinha acontecendo com as empresas no mundo de maneira geral. Né, todas as empresas no mundo, e que fazia uma equivalência com o meteoro que, né, há lá milhões de anos acabou com os dinossauros aqui e fez os mamíferos então seguirem, né, mais bem resolvidos naquela nova situação. E esse primeiro meteoro a que ele se referia era essa transformação digital que as empresas vem tendo que enfrentar, né? Essa mudança toda que as empresas vêm tendo que enfrentar. E a pandemia apareceu como um segundo meteoro nessa situação toda. Isso acelerou de uma maneira muito grande a necessidade, deixou de ser uma possibilidade, um planejamento de longo prazo que precisaria ser cumprido e passou a ser uma necessidade absoluta para as empresas. Isso vale para todas as empresas do mundo inteiro e claro, também para as startups. Mas para essas empresas mais inovadoras que a gente tem, o que acontece é que apareceram mais oportunidades, talvez, do que desafios. Porque, pelo menos, elas já vinham vencendo o primeiro meteoro aí, nessa analogia. Então, eu entendo que a gente tem visto mais oportunidades para essas empresas do que tanto desafio, tanta dificuldade. E a gente tem visto vários resultados, a gente está muito satisfeito de colher com as empresas resultados que elas têm levantado aí durante a pandemia. Bom, sobre o que a gente está fazendo para apoiar a Apex, e junto inclusive com o Ministério da Economia, a gente é parceiro aí do Vandrei nesse trabalho, a gente tem o programa Startout, que é feito especificamente para apoiar a internacionalização
de startups brasileiras. A gente apresenta para as empresas a possibilidade de conhecer outros ecossistemas que estão bombando no mundo, né, que estão crescendo e que estão oferecendo mais oportunidades para as empresas, para elas expandirem a sua atuação global, levarem as suas soluções para o mundo inteiro. Além disso, a gente tem algumas outras ações realizadas com startups. Esse ano, a gente tinha previsto um conjunto de feiras e eventos para empresas de base tecnológica, em parceria com o Ministério de Relações Exteriores e as embaixadas brasileiras. Esses eventos, infelizmente, ou não, vamos ver como que as coisas vão acontecer, mas eles não são mais eventos presenciais, mas não estão deixando de acontecer. E nem a gente está deixando de apoiar a empresa na preparação delas. Então, por cima disso, a gente tem um programa de internacionalização da Apex, que oferece apoio para as empresas se prepararem para a expansão internacional. E para a gente, uma startup é uma empresa e a gente atende todas elas com muito prazer e com muito carinho para levar soluções brasileiras para o mundo. Obrigado, Luciana. No cenário de pandemia e necessidade de isolamento social, a internet e todas as suas possibilidades ficaram ainda mais onipresentes na vida de todo mundo, né? Naturalmente, esse contexto deu maior visibilidade às soluções desenvolvidas pelas startups de alguns setores em específico. Você pode destacar alguns desses setores? Claro, Felipe. Bom, o primeiro setor que vem à mente é o setor de saúde, naturalmente, pelo óbvio, pela situação aqui. A gente pode citar um monte de empresas, várias empresas que já participaram do Startout, por exemplo, e que vem apresentando soluções super interessantes e que podem ser levadas para todo mundo, né? Serem soluções a respeito da pandemia, a respeito da saúde mental das pessoas, a respeito de como resolver o problema de hospitais, de como resolver questões de acesso à telemedicina, por exemplo. Então, são várias empresas que já participaram com a gente, esse é o setor mais óbvio. Mas eu citaria, outros setores que vêm à cabeça imediatamente, né, para a gente, quando a gente pensa assim, são setores como e-commerce, mas às vezes não fica muito óbvio quando a gente pensa como cidadão, né? A gente pensa em e-commerce como a solução logística, como a solução ali do aplicativo que te vende, ou até da gestão daquela coisa, mas tem várias outras empresas agindo por trás de quem vende para você, né? Então, se você pensa primeiro num aplicativo que vende comida, que entrega comida na sua casa, para que ele faça isso, tem um conjunto de outras soluções que ele próprio precisa consumir. E assim as empresas que trabalham no B2B, né, as empresas que prestam serviço para outras empresas também têm tido muitas oportunidades aí. As empresas de logística, então, é um outro ramo que tem tido muita demanda e tem apresentado soluções interessantes. Mas, além disso, as empresas que trabalham com marketing, por exemplo, e várias outras novidades aí. A questão de segurança, de cybersecurity, né, de segurança cibernética para as empresas, uma vez que a grande maioria das empresas adotaram aí o home office, isso é super importante pensar em como elas vão manter a segurança dos seus dados e dos seus trabalhos, além do próprio e-commerce, que também depende aí de uma grande ativação de segurança por trás de todos os processos de venda que elas fazem. Outro setor que também tem tido, claro, muito destaque é a questão de educação, com as crianças em casa. Isso faz com que haja muita demanda para isso. E tem um paralelo interessante também. Quando a gente pensa que o modelo de educação no mundo precisa ser, de alguma maneira, levado, ele precisa ser escalado de um lado, para que mais pessoas nesse sistema todo virtual, mais pessoas possam ter acesso a boa educação, mas a maneira
comum de escalar a atuação na educação é usar a palestra, é usar quando o professor fala com um aluno, faz uma exposição. E, na verdade, não é essa a melhor maneira de obter resultado na educação. A melhor maneira de obter resultado é dar atenção individualizada para o aluno. Então, como resolver esse paradoxo em que a tecnologia começa a oferecer respostas nesse sentido? A gente tem aí também algumas startups que estão trabalhando nisso, em soluções que se chamam design conversacional. Esse é o nome que tem se dado para isso. Que é fazer com que os aplicativos, os softwares de educação também consigam conversar com os alunos e dar soluções individualizadas e apoio individualizado para o aluno, dando para que ele dê respostas e aprenda no seu tempo, no seu modo. A gente tem empresas brasileiras também, startups brasileiras, que já participaram com a gente de algumas ações e que têm soluções nesse sentido. Então, o que eu estava dizendo é que, apesar de que as respostas não são exatamente óbvias, porque tem muito mais setores envolvidos do que a gente está acostumado a pensar. Esse é o caso na educação, por exemplo, a gente tem empresas trabalhando no setor tradicional, buscando atender as escolas que já existem, mas tem gente pensando à frente. E são essas soluções, quer dizer, juntas, né, que vão dar destaque para soluções brasileiras no mundo. Bom, eu acho que a gente podia aqui continuar por muito tempo citando setores que têm oferecido soluções super interessantes e que podem ser levadas para todo mundo, mas acho que eu consegui aí te dar uma ideia de quais são os principais setores que têm se destacado aí na pandemia. Obrigado novamente, Luciana. Rafael, o Inovativa Brasil promoveu uma série de Demo Days no primeiro semestre junto às startups, como você falou ali no começo. Você pode explicar para a gente, para o nosso ouvinte, como funcionam os Demo Days e os principais resultados dessas iniciativas? Sobre os Demo Days, Felipe, a gente viu a necessidade de poder trazer essas soluções inovadoras que pudessem ajudar aí no combate da pandemia. Então, a gente dividiu em 2 grupos esses Demo Days, que os Demo Days nada mais é do que a apresentação das startups, extremamente rápida. A gente dava 3 minutos para as startups se apresentarem com as principais questões e depois abria a pergunta para os potenciais clientes ou para os investidores. Então, a gente dividiu esses Demo Days em 2 eixos, um voltado à saúde, em que a gente trouxe solução voltada a diagnóstico, tratamento, telemedicina, telepsicologia e até monitoramento de UTIs, né, das soluções das startups. E depois a gente fez um voltado com soluções para micro e pequenas empresas, que a gente sabe que neste momento da pandemia elas são as que tiveram maior impacto, né? Então, que soluções as startups podiam trazer? Trouxeram soluções de vendas online, muitas negócios tradicionais tiveram que migrar por questão de sobrevivência mesmo para vendas online. A questão de delivery, como entregar, fazer isso chegar no seu cliente. Eu não estou falando de delivery apenas dentro da cidade, mas então tinha startups que ofereciam espaços da transportadora, espaços pequenos, né, para um caminhão que saia, por exemplo, de São Paulo e vai ao Rio de Janeiro, vem a Brasília. Então, as soluções foram diversas e também, inclusive, soluções financeiras com as fintechs. E a gente pensar também, né, uma boa parte da população está em trabalho remoto, então as soluções de gestão de pessoas, soluções para o trabalho remoto, então isso também foram soluções trazidas. Ao todo foram 66 startups que se apresentaram. A gente criou uma vitrine, né, no inovativabrasil.com.br/coronavírus. Lá, então, os interessados encontram não só um pouco o vídeo que elas apresentaram, mas também um descritivo e os próprios contatos. A gente ficou muito feliz que a gente fez uma pesquisa, né, depois da realização desses Demo Days, que eram semanais. A cada 10 dias passado o Demo Day, a gente fazia uma pesquisa e viu que 58% das startups que se apresentaram apontaram, disseram assim, eu tive contatos de investidor, tive contato de cliente, algumas delas fecharam com hospitais, outras fecharam com investidores. Então, a gente ficou muito feliz de 58% das startups terem esse tipo de resultado. E quem tiver interesse também, além do site que eu passei, a gente no canal do YouTube do Inovativa, o Inovativa Brasil Oficial, todo mundo consegue ver os vídeos que foram apresentados e a gente também ficou bem feliz que teve muitos acessos, mais de 3 mil acessos, o site mais de 6 mil acessos.
isso dados do mês passado. Então, foi um pouco da forma que a gente viu de contribuir. O Inovativa, por meio desse Demo Day que a gente realizou, fazer essa etapa de conexão, trazer as startups, não apenas as que passaram pelo programa, mas também as startups brasileiras como um todo, para mostrar esse potencial inovador. E é muito interessante, a Luciana trouxe mais cedo na fala dela a questão do dinossauro, e eu lembrei aqui uma vez que eu fui visitar uma empresa que estava trabalhando para se aproximar das startups, e numa parede tinha a figura de um dinossauro e de um unicórnio, frente a frente. Era mostrando o momento da união dessas duas frentes e como que elas podem atuar. Então, uma das startups que se apresentou, ela tem parceria com uma grande empresa para poder aumentar a sua produção, mas o que a gente viu, assim, que eu fiquei muito impressionado, que a gente sempre fala, as startups ganham escala, as startups são mais flexíveis, e realmente algumas das soluções que se apresentaram ali eram startups que tinham um foco de atuação, um foco bem de marketing. Por exemplo, tinha uma startup que o foco dela era vender dados, né, dos consumidores para empresas que vendiam produtos, digamos, normais, né, os tradicionais. E depois eles adaptaram, eles pivotaram o negócio dele para trazer um produto que mostrava onde tinha aglomeração de pessoas, isso para poder ajudar nesses momentos aí que a gente está buscando evitar aglomeração. Então, esse poder de adaptação das startups, assim, que é tão interessante, tão mágico, ver como realmente eles viram uma oportunidade, viram uma forma de poder contribuir para a questão da pandemia e se adaptaram, e muitas delas até no próprio pitch falavam, ó, minha atuação é essa, determinada, mas para poder contribuir com o Covid, a gente adaptou e tem uma qualidade para ofertar. Rafael, quem se interessar então em fazer inscrição por Inovativa no segundo semestre, como é que deve fazer? As startups podem se inscrever para o Inovativa na plataforma inovativabrasil.com.br. Lá elas vão ter o cadastro, depois a gente vai passar por uma avaliação das startups, a gente seleciona, e uma vez dentro do programa as startups vão contar com mentoria, vão contar com conteúdos exclusivos e até um evento final de conexão, que é a maior banca de startups do Brasil, que a gente chama de Inovativa Experience. Então, até dia 3 de agosto, as startups podem se inscrever. Maravilha, obrigado mais uma vez, Rafael. Para encerrar, de uma maneira geral, quais as mudanças que você considera que são as mais marcantes no ecossistema de inovação no Brasil, nesse cenário de pandemia? Olha, Felipe, as mudanças são várias. Numa das pesquisas que a gente realizou, a gente viu que muitas das startups, na verdade, sim, estão tendo dificuldades agora para poder comercializar, porque os consumidores ou estão mais cautelosos por questão da economia do jeito que está se mostrando, mas também outras tantas mostraram oportunidades. Aquela história de crise ser momento de oportunidade, muitas delas aproveitaram, têm se mostrado adaptáveis e que estão tendo resultados. Tem muitas que estão contratando muita gente. Então a gente fala assim, não, tá, é questão de desemprego, as startups, e quando a startup contrata, ela traz mão de obra qualificada. Então, isso é extremamente importante, esse poder de escala que as startups trazem, de poder adaptar a sua atuação, mas atingir um grande número de clientes, isso é impressionante. Então, até aproveitar, muitos dos eventos de startups estão acontecendo online. Então, até o que a Luciana trouxe do trabalho que a gente desenvolve com o programa Startout Brasil, a gente deixou de realizar algumas missões, imersões, mas a gente está vendo outras oportunidades, outros tipos de conexão para as startups. Então, até para os destinos que a gente já realizou, estão aparecendo Demo Days, né? Como eu falei, a apresentação para os investidores, e aí a gente está vendo que a gente é adaptável, a gente tem que se adaptar. A velha história de Darwin, não é o mais forte, não é o mais inteligente, é aquele que se adapta. As startups estão se adaptando, os nossos produtos aqui voltados para a startup também estão se adaptando. Então, assim, eu vejo esse ecossistema como um todo. O que é fantástico desse mundo da startup é a adaptação. Se adapta. É um mercado competitivo para todo mundo, mas quem se adapta mais rápido consegue manter mercado, ganhar mercado e ganhar projeção nacional, e por que não? Tantas das soluções que se apresentaram nos Demo Days têm atuação internacional, podem facilmente ir para o exterior. Então, é isso que é tão prazeroso trabalhar com startup e trabalhar com inovação. Excelente, Rafael. É muito bom saber que muitas empresas estão encarando de frente esse desafio.
Por fim, Luciana, você pode contar um pouco para a gente sobre como a Apex Brasil vai trabalhar o apoio às startups agora no segundo semestre de 2020, principalmente? Claro. Só queria aproveitar um gancho aí do que o Rafael falou, rapidamente, para lembrar de uma empresa que eu conheci, que é aqui de Brasília, inclusive, que quando eu conversei com a empresa há uns meses atrás, e eles desenvolveram um projeto que está sendo usado em Santa Catarina, um sistema de gestão de controles para governos, de gestão de controle de endemias no Brasil. Eles aproveitaram a situação da Covid para criar um sistema que ajude os estados, os municípios, inclusive o governo federal, a controlar endemias de todos os tipos. E quando eu conversei sobre isso, eles me disseram o seguinte: olha, a gente quer colaborar não só com este momento, quer dizer, sim, este momento agora é a crise, aqui nós estamos dando a nossa contribuição, criando esse sistema, né? Mas a gente quer colaborar para evitar que isso aconteça no futuro. Quer dizer, vamos pensar em produtos, em coisas que signifiquem um pouco mais de evolução e que possam ser usados no mundo inteiro. Eu achei sensacional essa ideia de adaptação. Eu não vou responder com só um tema, mas pensando em futuro, pensando o que a gente vai fazer daqui para frente. Eu achei muito interessante essa ideia. Mas, enfim, sobre o que a gente vai estar fazendo aí para esse ano ainda e para o começo do ano que vem. O Startout, como o Rafael começou a falar, teve aí uma questão com os ciclos desse ano. A gente tinha previsão de fazer Nova York em abril, Bogotá em agosto, e Barcelona em novembro. Anunciamos isso no final do ano passado, fizemos a seleção das empresas de Nova York, mas infelizmente não conseguimos aí fazer a missão presencial no caso de Nova York. A gente provavelmente vai fazer alguma coisa no ano que vem com as empresas que já estão selecionadas. E até vou fazer aqui um elogio para elas, porque participaram de uma seleção de uma aceleradora muito importante em Nova York nesse meio tempo. O primeiro programa online dessa aceleradora local lá, eles selecionaram 8 empresas do mundo inteiro, 3 eram brasileiras. Das 8 empresas selecionadas, 2 dessas empresas brasileiras são empresas que estão participando do Startout Nova York, que participarão do Startout Nova York, né, quando acontecer. E ela me contou, né, me passou um feedback sobre essas empresas, dizendo que foram muito bem, que foram melhor avaliadas do que outras empresas de outros países, e que ela quer muito trabalhar com empresa brasileira se as empresas que a gente leva são nesse nível. Então, um elogio muito grande para essas empresas e para a empresa brasileira de maneira geral. A gente está muito satisfeito com isso. Sobre o Bogotá, isso que o Rafael mencionou, a gente não vai conseguir fazer os ciclos do Startout como eles deveriam acontecer, então a gente vai fazer um ciclo, vamos testar um novo modelo de trabalhar à distância, vamos fazer um ciclo falando com investidores, conhecendo o ecossistema, e vamos fazer uma primeira parte, vamos dizer assim, dessa imersão, dessa conexão com o mercado à distância. E assim que a gente tiver condição de fazer, que as condições forem favoráveis para a gente visitar o mercado, as empresas que conseguirem boas conexões por lá vão poder fazer, então, uma visita, uma imersão tradicional e para fazer negócio, para fechar negócio, esse é o objetivo da gente, levar as soluções das empresas e facilitar os negócios internacionais delas. E vamos aí pensar para outros mercados também, levar modelos desse tipo. A ideia é que a gente continue fazendo. Como eu já tinha mencionado antes, a gente também tem um conjunto de eventos voltados para empresas de base tecnológica que vão acontecer até o final do ano. Eu destaco, são vários eventos, não quero citar todos, mas eu destaco o Web Summit em Portugal. Acabou de sair a decisão dos organizadores do evento de que ele não vai acontecer de forma presencial, ele vai ser híbrido, mas eles esperam que os estrangeiros participem de forma virtual, né? E nós vamos, junto com a Embaixada Brasileira em Lisboa e outros parceiros locais, nós vamos levar uma delegação, não sei se vocês sabem, mas
O Web Summit costuma levar 4.000 brasileiros a cada edição do evento. E a gente, então, quer fazer uma delegação de startups, preparar essas empresas para fazerem relacionamento, para fazerem conexões com os atores locais, portugueses e europeus. E a gente quer levar as empresas, então, para lá. Vamos, em breve, lançar as inscrições para esse evento também. São vários outros, mas esse aí é o que eu queria destacar aqui. Maravilha! Gostaria de agradecer a Luciana e ao Rafael pelo excelente bate-papo que a gente teve hoje aqui sobre como o empreendedorismo brasileiro tem se virado para desenvolver novas soluções no contexto da Covid-19. Agradeço também a vocês, ouvintes, pela atenção e pelo interesse no ApexCast. Fiquem atentos ao site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br, porque temos muitas informações e serviços para exportadores e investidores. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima. Esse foi o ApexCast edição especial Coronavírus, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br.